Menina autista toca piano, exatamente como a avó que nunca conheceu. Dona Heloísa tinha 74 anos quando descobriu que suas mãos esquecidas ainda podiam ensinar o que o coração nunca deixou de saber. Mas para isso, precisou enfrentar o silêncio mais cruel, aquele que ela mesma construiu. Porque às vezes, o que perdemos não é o talento, é a coragem de acreditar que ainda merecemos usá-lo. O acidente aconteceu há 20 anos, numa noite chuvosa voltando de um concerto em São Paulo. O carro derrapou e quando Heloísa acordou no hospital, seus dedos não respondiam mais como antes. Os médicos falaram em lesão nervosa, fisioterapia, esperança. Mas para uma pianista virtuosa que tocava Chopin de olhos fechados, mãos que tremiam e dedos que não obedeciam eram uma sentença de morte. Ela se aposentou, mudou-se para uma casa isolada em Campos do Jordão, cobriu o piano com um lençol branco que com o tempo acumulou poeira e se tornou um sudário. Heloísa passou a dar aulas online, teoria musical, história, técnica, mas nunca jamais tocava. Sua voz ensinava o que suas mãos não podiam mais demonstrar. Muitas mulheres da geração de Heloísa conhecem esse tipo de morte em vida, não necessariamente por um acidente, mas por casamentos que exigiram sacrifícios, filhos que consumiram sonhos, sociedades que disseram, agora não é mais a sua hora. Quantas pintoras guardaram seus pincéis? Quantas escritoras queimaram seus manuscritos? Quantas pianistas cobriram seus instrumentos e fingiram que nunca tiveram asas? Foi numa tarde de outono que a ex-aluna lhe apareceu à porta, segurando a mão de uma menina de olhos enormes e silenciosos. Dona Heloísa, esta é minha filha Laura. Ela não fala, mas eu sei que a música pode alcançá-la. Por favor, Heloísa quis recusar. Mas quando olhou para Laura, aquela criança aprisionada em seu próprio silêncio, viu o reflexo de si mesma, duas almas trancadas, duas vozes roubadas, e pela primeira vez em 20 anos, Heloísa sentiu algo além da dor, sentiu reconhecimento. Talvez, pensou, uma prisioneira possa libertar a outra. A primeira aula foi um desastre silencioso. Laura sentou-se ao piano coberto, e Heloísa, com mãos trêmulas, retirou o lençol branco pela primeira vez em 2 décadas. A poeira dançou na luz da tarde. Heloísa tentou guiar os dedos da menina nas teclas, explicando dó, ré, mi, com a paciência de quem já ensinou centenas de alunos. Mas Laura apenas olhava para as próprias mãos, imóvel, como se esperasse por algo que nem ela mesma sabia nomear. Na terceira semana aconteceu. Heloísa havia saído da sala por alguns minutos para buscar água. Quando voltou, ouviu as primeiras notas de Gymnopédie Numis, um de Satie, aquela peça melancólica que ela tocava obsessivamente aos 20 anos, antes do acidente. Antes de tudo, mas não era uma gravação, era Laura. A menina tocava com os olhos fechados, e não apenas tocava. Ela repetia exatamente a hesitação no compasso 16 que Heloísa sempre fazia, aquela pequena pausa emocional que nunca estava na partitura. O erro no acorde menor que Heloísa jamais corrigira, porque de alguma forma tornava a música mais sua. Heloísa sentiu o chão desaparecer. Como você aprendeu isso? Sussurrou, sabendo que Laura não responderia. A menina abriu os olhos, sorriu de leve e continuou tocando. Nos dias seguintes, Laura tocou outras peças, todas do repertório antigo de Heloísa, Clair de Lune, com aquela aceleração no final que os professores sempre criticaram. Nocturne Op. 9 no número 2, com a mesma respiração entre as frases. Não eram interpretações perfeitas, eram as interpretações de Heloísa, ressuscitadas nas mãos de uma criança que nunca a ouvira tocar. Heloísa procurou a mãe de Laura. Você tocou minhas gravações para ela? Mostrou vídeos antigos? A mulher negou confusa. Ela nunca demonstrou interesse por música até vir aqui. A resposta não acalmou Heloísa. Pelo contrário, abriu um abismo de perguntas impossíveis. Há algo que a ciência chama de memória epigenética. A ideia de que experiências traumáticas ou intensas podem alterar nossos genes e ser transmitidas às gerações seguintes. Mas isso não explicava técnica, não explicava interpretação, não explicava o modo exato como Laura segurava o pulso, levemente inclinado à esquerda, do mesmo jeito que Heloísa sempre segurou. Foi então que Heloísa fez a pergunta que temia. Qual é o nome completo da mãe de Laura? Ana Beatriz Almeida Santos. O sobrenome atravessou Heloísa como uma lâmina. Almeida Santos, o sobrenome da família que adotou a bebê que ela entregou 58 anos atrás, quando tinha apenas 16 anos, e o mundo inteiro dizia que ela não poderia ser mãe e pianista, que precisava escolher, que já havia escolhido errado ao engravidar. Seus pais arrancaram a criança de seus braços 3 dias após o parto. Você tem uma carreira pela frente, disseram. Esse erro não pode te destruir. Laura era sua neta. A revelação veio acompanhada de um choro que Heloísa guardava há quase 6 décadas. Ela confirmou com a mãe de Laura, que também não sabia da conexão. A adoção fora fechada, os registros selados. Ana Beatriz
A filha, que Heloísa nunca conheceu, havia falecido 2 anos antes num acidente de trânsito. Laura ficou com a madrinha, aquela ex-aluna que desesperadamente buscava ajuda. Mas a pergunta permanecia suspensa no ar, impossível e real. Como Laura sabia tocar assim? Heloísa não acreditava em reencarnação, mas começou a acreditar em algo mais profundo. Que a música não vive apenas nos dedos, mas no sangue. Que o amor que ela não pôde dar à filha encontrou um caminho subterrâneo através do tempo, das células, da memória que corre nas veias. Que sua filha, de alguma forma, ouviu aquelas canções no ventre. Que Laura herdou não apenas genes, mas toda a dor, a paixão e a linguagem que Heloísa nunca conseguiu falar em palavras. As mãos de Heloísa tremiam, mas as de Laura tocavam firmes, como se estivessem completando uma conversa começada antes dela nascer. Heloísa passou as noites seguintes sem dormir, sentada ao lado do piano, observando as mãos de Laura descansarem sobre as teclas silenciosas. A descoberta da verdade não trouxe paz imediata. Trouxe um terremoto de culpa, arrependimento e perguntas sem resposta. Como poderia ela, que abandonou a própria filha, agora se permitir amar a neta? Que direito tinha de ocupar esse espaço? Mas Laura não perguntava sobre direitos. Laura simplesmente voltava todos os dias, sentava-se ao piano e esperava. E foi essa espera paciente, sem julgamento, que começou a derreter o gelo dentro de Heloísa. Uma tarde, Heloísa sentou-se ao lado da menina e disse: "Vou te ensinar de um jeito diferente." Suas mãos trêmulas pousaram sobre as de Laura, guiando-as suavemente pelas teclas. Não era Heloísa tocando, era Heloísa sentindo através de Laura. Cada nota que a menina produzia ecoava no peito de Heloísa como se fosse ela mesma tocando novamente. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez em 20 anos, permitiu-se estar presente na música sem a cobrança da perfeição. Laura começou a tocar Clair de Lune e Heloísa sussurrou: "Mais devagar aqui, sinta a tristeza antes da esperança." Laura obedeceu, não com palavras, mas com compreensão. Suas mãos desaceleraram e a melodia ganhou uma profundidade que fez os olhos de Heloísa encherem de lágrimas. Era como se a menina estivesse tocando não apenas as notas, mas tudo aquilo que Heloísa nunca conseguiu dizer. O luto pela filha perdida, a dor pelas mãos que falharam, o amor que ficou preso na garganta por décadas. As semanas se transformaram em meses. Laura progredia de forma extraordinária, mas mais importante, ela começou a se comunicar através da música. Quando estava feliz, tocava Mozart. Quando sentia falta da mãe falecida, tocava Chopin. Quando queria chamar Heloísa, tocava as primeiras notas de Gymnopédie, a música que as conectou. A madrinha de Laura chorava de gratidão. "Ela está voltando", dizia. "Você a trouxe de volta." Mas Heloísa sabia a verdade. Eram elas que estavam trazendo uma a outra de volta. Num sábado de primavera, Heloísa tomou uma decisão. Organizou um pequeno recital na sala de sua casa. Convidou a madrinha de Laura, alguns vizinhos, ex-alunos. Não seria Laura tocando sozinha, seria as duas, juntas. Heloísa posicionou uma cadeira ao lado do banco do piano. Laura se sentou para tocar. Heloísa ficou ao lado com as mãos trêmulas sobre um caderno de partituras. Mas quando a música começou, Heloísa fechou o caderno. Não precisava mais. Laura tocou Nocturne Op. 9 número 2 e Heloísa cantarolou suavemente junto, marcando o tempo com movimentos delicados das mãos no ar, como uma regente invisível. Não importava que seus dedos não tocassem as teclas, seu coração tocava cada nota através de Laura. E quando a música terminou, Laura fez algo que nunca havia feito. Virou-se para Heloísa e disse, com a voz fina e hesitante de quem fala pela primeira vez em anos: "Vovó." Uma palavra, uma única palavra que carregava 3 gerações de silêncio rompido. Heloísa abraçou a menina e chorou como não chorava desde os 16 anos, quando entregaram sua filha e disseram que era para o seu próprio bem. Mas agora, finalmente, ela entendia. Não existe tempo perdido quando o amor encontra seu caminho de volta. A maternidade que lhe roubaram renasceu na forma de uma avó que podia sim estar presente. E a música, essa linguagem que nunca precisou de palavras, que atravessou o sangue, o trauma e o tempo, provou ser a ponte que curou tudo. Heloísa tinha 74 anos quando suas mãos esquecidas lembraram que ainda podiam ensinar. Mas foi Laura quem lhe ensinou a lição mais importante. Nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para ser amada. E nunca, jamais, é tarde demais para voltar a tocar. Se histórias como essa tocam seu coração, se inscreva no canal para receber mais narrativas que celebram a força, a sabedoria e as segundas chances que toda mulher merece. Aperte o sininho para não perder nenhuma história.